Aqui com vocês falando, Gino, sou secretário de formação sindical do SINDICT e aproveitando o espaço da nossa rádio, que tem trazido aí várias personalidades, políticos para debater a sociedade, os problemas sociais, enfim, tudo de mais relevante aí para a nossa base e também para a sociedade, os nossos ouvintes. Nós estamos aproveitando hoje a presença de uma visita aqui à nossa cidade de Walter Pomar. Walter Pomar, que é atualmente membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, é secretário executivo do Foro de São Paulo, uma entidade que reúne partidos de esquerda e progressistas da América Latina e Caribe. E Walter, que é também, disputando agora, candidato a presidente nacional do PT. Todos sabem que o PT está passando por eleições diretas nesse período. A primeira votação, o primeiro turno da eleição vai ser no dia 10 de novembro, onde os filiados do partido irão às urnas para eleger os presidentes dos diretórios nacional, estadual, municipal e também as chapas que comporão os respectivos diretórios. Então, aproveitando a vinda do Walter, a visita do Walter em São José hoje, que dará uma palestra, um debate hoje à noite, gostaríamos de ouvir do Walter o que ele tem apresentado de ideias para o partido, como ele vê aí a conjuntura atual e, principalmente, as expectativas, né, para o partido para as eleições do ano que vem. Walter, seja bem-vindo aí à Rádio Web do SINDICT. Eu queria cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Web do SINDICT e agradecer também a oportunidade de conversar com vocês. Como o Gino Genaro já falou, o Partido dos Trabalhadores está vivendo um processo de eleição das suas direções partidárias. É a quinta vez que a gente faz isso. Desde 2001, passando por 2005, 2007, 2009 e agora em 2013, o PT realiza um processo de eleição direta das suas direções partidárias. Na prática, a gente vai ter 800 mil filiados e filiadas que são aptos a votar em todo o país, vão poder escolher as suas direções locais, a direção estadual e a direção nacional do partido, assim como os respectivos presidentes. Quando nenhum dos candidatos a presidente obtiver maioria absoluta no dia 10 de novembro, haverá um segundo turno no dia 24 de novembro para a escolha do presidente. A escolha das direções se conclui no dia 10, sendo que os diretórios são compostos proporcionalmente ao voto que cada chapa obtiver. Para você que está me ouvindo ter uma ideia, se votarem as 800 mil pessoas que estão aptas, isso significa dizer que cada membro do Diretório Nacional do Partido tem que ter obtido pelo menos 10 mil votos. A sua chapa tem que ter obtido cerca de 10 mil votos para poder obter uma vaga no diretório que tem cerca de 80 pessoas. No âmbito nacional, a gente tem 8 chapas e 6 candidaturas à presidência nacional disputando, né? Não há uma correspondência entre chapa e candidatura. Quer dizer, os candidatos são votados avulsos, são votados autonomamente. Cada filiado monta como quiser a sua lista, a sua opção. Em âmbito nacional, os 6 candidatos que a gente tem à presidência são o Sergue Goulart, que é um filiado ao PT de Santa Catarina, e os demais todos são filiados ao PT aqui em São Paulo. Marcos Sokol, que é membro do Diretório Nacional, assim como o Sergue Goulart, o Renato Simões, que é deputado federal, ele assumiu como titular agora na vaga aberta pelo deputado José Genuíno, que se licenciou, o Paulo Teixeira, que também é deputado federal, foi líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, e o Rui Falcão, que é deputado estadual aqui em São Paulo e que é atualmente presidente interino do PT. Ele assumiu a presidência do partido quando o nosso presidente teve um problema gravíssimo de saúde e teve que se licenciar. Então são essas as 6 candidaturas e tem, como eu falei, 8 chapas. E o debate que a gente está travando é um debate de interesse da sociedade brasileira, não é um debate só de interesse do PT, porque uma vez que o PT é o partido da presidenta da República,
as decisões que a gente toma no nosso debate interno têm incidência, têm algum nível de influência nos rumos do governo federal. Então, há um capítulo do nosso debate que tem uma incidência mais interna, que é o capítulo sobre a organização do PT. Tem um segundo capítulo dos nossos debates que diz respeito a que política a gente vai adotar nas eleições presidenciais de 2014, assim como nas eleições estaduais para o Senado e para as assembleias legislativas. E tem um terceiro capítulo que é mais sobre a estratégia de longo prazo do PT. O PT é um partido socialista, é um partido que tem no seu programa a defesa de transformações profundas na sociedade brasileira. Então há toda uma discussão sobre como fazer isso, quais são as reformas estruturais essenciais, qual é a maneira de ganhar apoio da sociedade para elas. Então um pouco esse é o debate que a gente tem travado. Nos próximos dias, aqueles que são filiados ao partido vão estar recebendo em casa, pelo correio, a plataforma das chapas e das candidaturas, e aqueles que tiverem interesse em conhecer mais sobre as diferentes posições podem ir no site do PT, que é www.pt.org.br, e lá você pode ver a gravação de todos os debates realizados até agora entre os candidatos à presidência nacional do partido. E quem tiver interesse em assistir ao vivo, nós vamos ter o último debate entre os candidatos à presidência nacional no dia 5 de novembro, terça-feira da próxima semana, a partir das 10 horas da manhã, também pelo endereço www.pt.org.br. Vocês podem acompanhar ao vivo o debate entre os candidatos. Uhum. Ótimo. Walter, só uma questão. Em que medida, na sua opinião, essa disputa, desse processo de votação interna do PT interfere nas eleições do ano que vem? E, na sua opinião, qual o grande desafio do partido nesse sentido, né, do partido para as eleições de 2014? Veja, o grande desafio do PT para as eleições de 2014 é convencer a sociedade brasileira de que nós seremos capazes de fazer um segundo mandato Dilma melhor do que o atual. Se a gente não tiver essa capacidade, se as pessoas acharem que a próxima gestão da companheira Dilma Rousseff será igual à atual, a gente corre o risco de ter dificuldades no processo eleitoral agora e em 2018. O Brasil, como a gente viu nas mobilizações de junho, resolveu alguns problemas importantes, ou caminhou no sentido de resolver alguns problemas importantes, como é o caso do emprego. A taxa de desemprego aqui no Brasil, em comparação com os níveis históricos do país, e em comparação com a Europa, por exemplo, um país como a Grécia ou a Espanha está com mais de 25% de desemprego, o Brasil tem uma situação relativamente confortável. Porém, a mesma população que reconhece isso, reconhece também que a saúde vai muito mal, que a educação vai mal, que o transporte público tem enormes problemas, que o país precisa melhorar muito. A gente tem usado no PT uma imagem que é a seguinte: ao longo dos 2 primeiros mandatos do Lula e ao longo desse mandato da Dilma, a vida das pessoas melhorou da porta de casa para dentro. Mas da porta de casa para fora não houve mudanças essenciais, especialmente naquilo que depende dos poderes públicos, dos governos municipais, estaduais e nacional, há imensas debilidades. E o grande desafio nosso é mostrar para a população que um segundo mandato Dilma vai ser capaz de dar conta desses problemas, dos problemas do presente e do futuro. Não basta ir para a eleição falando que a gente deu conta dos problemas do passado. Então esse é o grande desafio nosso, convencer a população de que a gente será capaz de fazer mais e melhor. Agora, isso depende, em alguma medida, desse debate que a gente está fazendo dentro do PT. Quer dizer, há setores dentro do nosso partido que têm uma visão muito acomodada, muito domesticada, muito burocratizada, muito institucionalizada da política, que atuam não como se fossem filiados, militantes, dirigentes, figuras públicas eleitas pelo PT, mas se comportam como se tivessem sido eleitos por qualquer partido. Se comportam como políticos tradicionais
e tem uma visão muito negativa sobre a necessidade e sobre a possibilidade da gente fazer reformas estruturais no país. Dou aqui exemplos, que são públicos, né? Um dos grandes adversários que a gente tem da aprovação de uma lei da mídia democrática é o nosso ministro da Comunicação, que é petista. Um dos grandes adversários da reforma política, que é preciso ser feita no Brasil, é um deputado federal do PT chamado Cândido Vacarezza. Então a gente tem resistências fortes dentro do próprio partido a essas mudanças que o PT tem que fazer na sociedade brasileira. Se a gente não conseguir, nesse processo interno, fazer com que prevaleçam as posições pró-mudança, pró um segundo mandato superior ao atual, pró-reformas estruturais, pró um PT mais militante, mais sintonizado com a sociedade, é evidente que a gente vai ter dificuldade de mostrar para a população que a gente será capaz de fazer diferente. Por isso é importante esse debate que a gente está travando dentro do PT, no sentido de fazer com que os nossos governos e as nossas campanhas eleitorais sejam capazes, tenham credibilidade para prometer e cumprir programas mais radicais de transformação social. Certo. Walter, você comentou justamente nessa parte final da sua fala sobre algumas dificuldades enfrentadas junto a deputados, parlamentares do próprio partido em relação ao programa que está sendo implantado pela presidenta Dilma. Nós, aqui do SINDICT, temos uma luta inteira dedicada, até por representar a nossa base, a servidores do INPE e do CTA, portanto, servidores ligados especificamente à área espacial, ao desenvolvimento da área espacial, uma área estratégica para o país, e nós temos enfrentado dificuldades dessa natureza, onde, em que pese uma parcela significativa da base ter apoiado os dois mandatos do presidente Lula, o próprio mandato da presidenta Dilma, este governo tem dado sinais muito contraditórios nessa área espacial, que para nós, como disse, é uma área estratégica. Ao mesmo tempo em que nós tivemos ganhos financeiros importantes em termos de salariais e tudo, em termos do programa espacial, nós temos patinado, a ponto de o governo está fortalecendo muito empresas privadas em detrimento dos institutos públicos de pesquisa. Então, isso eu acho que demonstra um pouco dessa dificuldade colocada por você. Essa questão mais estratégica, tecnológica, na sua opinião, é importante? Em que medida é importante e o PT tem feito ela corretamente? Veja, no papel, sim. Na prática, não. Quer dizer, se você lê os documentos aprovados pelos congressos do PT, se você lê o programa de governo apresentado pela presidenta Dilma nas eleições de 2010, ou mesmo as declarações de intenção dos ministros, dos parlamentares do nosso partido, existe uma compreensão muito clara do papel estratégico do desenvolvimento científico-tecnológico no sentido do nosso país aproveitar o seu potencial natural, seu potencial humano, seu potencial produtivo. E mais, há uma compreensão clara que sem um imenso desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil corre o risco de ser submetido a um novo processo de dependência externa, de colonização tecnológica, etc. E há também, nessas documentações que eu citei, nesses discursos, há um reconhecimento de que a gente está muito atrás e que, portanto, a gente tem que fazer muito mais para poder emparelhar. Né? Pois bem, agora na prática, o empenho do ponto de vista orçamentário e a clareza e a consistência das políticas deixam muito a desejar. A gente acaba cedendo a aliados, postos fundamentais do governo vinculados à área de ciência e tecnologia. A gente não estimula, não viabiliza os recursos orçamentários necessários, a gente faz concessões a setores com interesses empresariais ou até a potências estrangeiras, tá certo? Que voltam a ter incidência na política, por exemplo, espacial brasileira, e o resultado disso é que a gente fica patinando. Né? Quer dizer, embora tenha havido, como você falou, sinais positivos, houve também sinais negativos
que fazem com que a política, na prática, seja inconsistente, ainda que ela, do ponto de vista teórico, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista do texto, esteja correta. Na minha opinião, isso está vinculado, para pegar um exemplo semelhante, está vinculado ao mesmo tipo de indecisão que persiste até hoje sobre a questão da compra dos jatos para a defesa, para a Força Aérea Brasileira. Vem uma novela que se arrasta desde antes do nosso primeiro governo Lula, se arrastou durante todo o mandato e continua presente agora. Nós vamos concluir o terceiro mandato presidencial nosso sem ter tomado a decisão. Né? Uhum. E a decisão, ela no fundo, não é financeira. É uma decisão política, que ficou muito evidente nesse episódio agora da espionagem. Quer dizer, comprar armas dos Estados Unidos é manter a dependência tecnológica e militar frente à potência que assumidamente tem frente a nós uma postura hostil. Então é óbvio, do ponto de vista político, que a decisão teria que ser tomada no outro sentido, ou no da França, ou no da Rússia, ou alguma alternativa desse tipo. Porém, as pressões, o lobby brutal que empresas privadas, que os governos ligados aos Estados Unidos fazem, e o governo não toma posição. Ao não tomar posição, ele posterga um desfecho e vai criando uma situação negativa para nós. Na área de ciência e tecnologia, guardadas as proporções, a gente tem assistido isso. Quer dizer, o governo deveria tomar uma posição muito clara no sentido de ter uma capacidade nacional instalada de desenvolvimento nessa área de ciência e tecnologia em geral e na tecnologia espacial em particular. Quem não dominar o ciclo completo nessa área vai ficar para trás na corrida tecnológica, científica, industrial, militar do século XXI. Certo. Walter, o SINDICT no início tinha apenas como seu veículo, como uma comunicação com com a sua base, um boletim informativo chamado Rapidinha. Depois, com muita luta, muito sacrifício, estamos caminhando para o 25º número já do nosso, 26º número do Jornal do SINDICT. Esse é um empreendimento onde a gente coloca matérias com um pouco mais de fôlego. Você mesmo já contribuiu com alguns artigos importantes para o nosso jornal. E agora estamos dando mais esse passo, construindo essa rádio web como um canal a mais também, não só junto à nossa base, mas principalmente junto à população, né? E ainda mais a internet, que permite que isso seja ouvido no mundo inteiro. Então, tem sido uma experiência importante para nós. E aí cai num tema que para nós é muito caro também, como está... depois de 2 mandatos do governo Lula, agora mandato da presidenta Dilma, essa questão da comunicação. A comunicação no Brasil, me parece, ainda é um grande nó a se desatar, né? Veja, nesses dias, na Argentina, a Suprema Corte de lá considerou constitucional a chamada Lei de Meios, que foi uma lei adotada pelo Congresso argentino, estabelecendo uma série de medidas que democratizam a comunicação social naquele país. Entre essas medidas, estabeleceu-se um teto para a presença empresarial, o que significa dizer que nenhuma empresa pode ter um número de rádios, televisões, jornais, revistas, além de um determinado ponto. Isso limita a possibilidade de monopólio. A Constituição brasileira de 88 diz a mesma coisa, não pode ter monopólio na área da comunicação, porque a ideia é de que o monopólio na área da comunicação ele é antagônico à garantia de liberdade e à garantia de pluralidade e diversidade. Portanto, a qualidade da informação fica distorcida pela existência do monopólio. A democracia da informação fica distorcida pela presença do monopólio. Porém, apesar de estar na nossa Constituição, até hoje, aqui no Brasil, diferente da Argentina, a gente não conseguiu regulamentar esse dispositivo constitucional. E o efeito prático disso é que um grupo muito pequeno de famílias, os Marinho, os Tivita, a família proprietária da Folha de São Paulo, a família proprietária do Zero Hora, os Sirotsky, um grupo muito pequeno, os Mesquita, do estado de São Paulo, um grupo muito pequeno
de famílias controlam rádios, revistas, editoras de livros, provedores de internet, televisões, e isso faz com que a comunicação social no Brasil ela seja, em primeiro lugar, monopólio privado, que veicula as informações de interesse das empresas e dos grupos políticos que os controlam. A maioria da população brasileira, partidos de esquerda, sindicatos, movimentos sociais, setores da cultura e da mídia independentes, tem uma participação limitadíssima na difusão de ideias no Brasil. Então, nós, de fato, precisamos aqui no Brasil daquilo que os movimentos sociais estão defendendo, uma lei da mídia democrática, que estabeleça, que detalhe, que regulamente aquilo que a Constituição brasileira já aprovou como princípio. Ou seja, de que não pode haver monopólio e que a comunicação ela tem que envolver 3 dimensões: a dimensão estatal, a dimensão privada e a dimensão pública. Por exemplo, essa rádio em que eu estou falando aqui agora, vocês estão me ouvindo, é a expressão de um tipo de comunicação pública. Ela não é privada, ela não tem como finalidade o lucro, mas ela também não é estatal. Ela é a expressão de um setor social. Então, essa ideia da defesa de uma lei da mídia democrática é algo muito importante. Existe hoje um projeto de lei de iniciativa popular que está buscando coletar um número suficiente de assinaturas para que essa legislação tramite no Congresso Federal. Só que para essa legislação ter alguma chance de ser aprovada, é preciso que a população compreenda que, da mesma forma que saúde tem que ser pública, que educação tem que ser pública, a comunicação também tem que ser hegemonicamente pública. A gente precisa ter essa ideia de que a comunicação é um direito social. Ela não é uma coisa que você compra, né? Do mesmo jeito que a saúde e a educação são direitos, a comunicação também é um direito. Tem um setor no nosso partido, que controla o Diretório Nacional do PT, que entende assim. Quer dizer, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou por unanimidade o apoio à lei da mídia democrática. Porém, o governo, que também é dirigido pelo PT, tem outra posição. Tanto a presidente da República quanto o ministro das Comunicações se orientam por uma ideia equivocada, segundo a qual o único controle que deve existir sobre a mídia é o controle remoto, né? Ou seja, de que você pode, não gosta do canal, você passa para outro. Essa ideia é equivocada porque significa trocar um monopólio por outro. Eu saio da Globo, vou para a Record, saio da Record, vou para Bandeirantes. Certo. Só que não tem uma televisão pública de qualidade, tá certo? E a gente precisa ter televisões públicas de qualidade. Não tem uma televisão estatal de qualidade. A gente precisa ter televisões estatais de qualidade, para estabelecer um padrão de qualidade que não dependa do lucro. Agora, essa é uma batalha que vem de há muitos anos, que até hoje a gente perdeu, mas que a gente tem que algum dia ganhar. Certo. Ok. Muito obrigado ao Walter Pomar por sua passagem aqui. Espero que tenha um bom evento hoje à noite. Estão todos convidados para hoje à noite na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, quando Walter Pomar estará colocando em muito mais detalhes essas questões que ele rapidamente nos apresentou aqui. Muito obrigado, Walter. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes.